sou Naomi Carter, tenho 42 anos e, há exatos 3 anos, fui cortada da vida da minha família como se não tivesse qualquer valor. Um evento que permanece alojado em meu peito como uma contusão que o tempo se recusa a curar. Tudo aconteceu em um final de tarde de domingo, quando estávamos reunidos na casa da minha irmã, Madison. Era um local que ela gostava de chamar de quartel-general pré-casamento, pois havia acabado de ficar noiva de Jackson, um homem cujo fundo fiduciário tornava suas meias mais valiosas do que minhas compras de supermercado do mês inteiro. Recordo-me de estar parada na cozinha dela, vestindo meus jeans surrados e uma jaqueta desbotada, exalando levemente o cheiro de óleo de fritura e poeira da estrada. Ela, em contraste absoluto, usava uma blusa de seda e pérolas no pescoço, exibindo unhas perfeitamente manicuradas. Eu segurava uma travessa com um prato que fizera do zero, mas ela olhou para aquilo como se eu lhe tivesse entregado um guardanapo sujo. Sem qualquer cumprimento ou sorriso forçado, cruzou os braços e proferiu a sentença de que precisávamos conversar. Um prenúncio claro de uma rejeição embrulhada em falsa preocupação. Ela explicou que o casamento seria extremamente formal e que a família de Jackson era tradicional. Antes de dizer as palavras que ainda ecoam na minha mente quando a insônia me visita, afirmou que não poderia deixar que pensassem que viemos daquele tipo de origem. Referia-se a mim, a mulher que aceitou um emprego em uma lanchonete de beira de estrada, com mãos calejadas e sapatos baratos. A peça que nunca se encaixou na versão de sucesso deles. Connor, meu irmão mais velho, também estava presente. Saindo de seu silêncio, deu um passo à frente com um cheque já preenchido no valor de $2.000. O preço que ele atribuía à minha dignidade. Sugeriu que eu me reerguesse, antes de acrescentar friamente para que eu não os procurasse até que minha situação mudasse. Sem gritos ou discussões, aceitei aquela rejeição clínica como se eu fosse um fardo do qual finalmente se livravam. Deixei a travessa no balcão e saí. Senti que a pior parte não era o insulto ou o dinheiro, mas o olhar de pena e desprezo, como se eu fosse um fracasso e um embaraço a ser apagado antes das fotos oficiais. Tornei-me um fantasma na minha própria família. Alguém sobre quem sussurravam, mas nunca reconheciam. Por muito tempo acreditei que eu era menor, mas essa não era a história completa. Meu trabalho naquela lanchonete não era servir mesas, mas sim a fachada de uma cobertura cuidadosamente construída. Durante esses 3 anos, eu não fui apenas Naomi, a garçonete, mas a capitã Naomi Carter, da inteligência do Exército dos Estados Unidos. Eu estava infiltrada em uma das missões domésticas mais complexas da minha carreira para desmantelar uma rede de tráfico humano, operando a partir daquela lanchonete na Rota 71 para rastrear padrões e mensagens codificadas. Minha aparência e pobreza eram intencionais. Cada turno me aproximava do sindicato criminoso. Enquanto eles viam uma fracassada, eu carregava uma escuta, uma Glock no tornozelo e um rastreador GPS, vivendo um perigo real muito distante de qualquer drama televisivo. Se você quer saber como essa operação explosiva se desenrolou e o que aconteceu quando a verdade veio à tona, inscreva-se agora no canal e deixe seu comentário para acompanhar o desfecho dessa missão. Certa vez, vi-me na posição de servir café a um indivíduo que sabíamos ter traficado meia dúzia de adolescentes através das divisas do estado. Forcei um sorriso cordial enquanto minha vontade real era fraturar sua mandíbula. O sigilo era meu carcereiro, pois eu não podia compartilhar a realidade com ninguém. Nem amigos, nem vizinhos e definitivamente não com minha família. A segurança operacional total não era negociável. Isso implicava deixar minha irmã acreditar que eu sobrevivia esfregando caixas de gordura por um salário mínimo e engolir o orgulho para aceitar o dinheiro que meu irmão me dava por pena. Embora isso não tenha me destruído por dentro, deixou marcas. Houve noites em que cheguei em casa e fiquei hipnotizada pela tela do celular, com os dedos trêmulos sobre o botão de chamada, lutando contra o impulso visceral de gritar a verdade para eles. Contudo, eu me contive. Quebrar o disfarce, mesmo que por um segundo, poderia significar sentenças de morte, e eu tinha um dever sagrado a cumprir. No âmbito militar, eu detinha um nível de credenciamento que a maioria dos civis sequer sabe nomear. Uma comissão conquistada através de anos de serviço ativo, incluindo missões no Afeganistão e na Europa Oriental. Fui condecorada 2 vezes com a Medalha de Comenda do Exército e recebi uma estrela de bronze por bravura durante uma emboscada a um comboio que deixou 3 membros do meu esquadrão feridos. Meu arquivo pode parecer literatura de ficção, mas cada palavra é a mais pura realidade, e minha patente me concedia acesso à inteligência restrita,
que poucos olhos veem. Passei horas debruçada sobre comunicações interceptadas, mapeando rotas de suprimentos e construindo perfis psicológicos de traficantes. Sabia que cada pista desvendada não era apenas um caso encerrado, mas uma criança encontrada e uma vida arrancada do inferno. A missão da qual fiz parte não terminou com uma única batida policial. Foram necessários 3 anos de operações de vigilância e cooperação intensa entre agências. Quando finalmente agimos, 17 pessoas foram presas em 4 estados e resgatamos 43 vítimas, incluindo 12 menores, alguns dos quais estavam desaparecidos há mais de um ano. O momento em que as portas foram arrombadas e os agentes invadiram o local fez cada segundo daqueles anos silenciosos valer a pena. A lanchonete fechou 2 dias depois, e meu contato no escritório do xerife local me entregou uma comenda selada e uma única frase de aprovação: "Você fez um bom trabalho." Voei de volta para Washington para o relatório final, assinei uma montanha de documentos confidenciais e recebi a oferta de 6 meses de licença. Foi nesse momento de calmaria que vi o convite de casamento. Ou melhor, a mensagem de texto que nunca deveria ter chegado a mim. Encarei a tela por um longo tempo. Não por desejo de vingança, mas porque agora eu tinha uma escolha. Por 3 anos executei uma missão que a maioria nunca conheceria, enquanto as pessoas que eu mais desejava orgulhar ainda pensavam que eu era um fracasso. Eu não sentia mais amargura, estava cansada de tentar ser vista. Mas pela primeira vez em muito tempo, pensei que talvez fosse a hora de mostrar a eles quem eu realmente era. A mensagem apareceu enquanto eu estava na fila da farmácia, vinda de Connor, em um grupo com os detalhes do casamento, a localização, o horário e até um link do mapa. Sem saudação, sem nome, apenas logística fria. Olhei para a tela como se fosse algum tipo de erro, pois ele havia enviado para o nosso antigo grupo familiar, o mesmo que não vibrava há 3 anos. Parte de mim queria acreditar que era um gesto de paz, mas outra parte sabia que era provavelmente um deslize, um encaminhamento descuidado de um irmão que nem se lembrava de que eu não deveria estar ali. Por um momento, fiquei imóvel entre os remédios para alergia e as bebidas geladas, lendo aquela mensagem repetidamente. Estava ciente de que poderia ter ignorado, pois tinha todos os motivos para isso. Afinal, se não me queriam antes, por que eu deveria aparecer agora? No entanto, algo mudou dentro de mim naquele dia. Não por despeito ou raiva, mas por algo mais antigo, enraizado em todos os anos que passei tentando alcançar meus irmãos, tentando ganhar meu lugar em uma família que já havia decidido onde eu pertencia. Enquanto crescíamos, Madison era a garota de ouro, com notas perfeitas e título de rainha do baile, o padrão que minha mãe usava e que eu nunca conseguia atingir. Connor era o realizador, com estágios em direito e confiança polida. Enquanto isso, eu era aquela com joelhos ralados e sonhos militares, a única que nunca soube se portar como eles esperavam. Se você também já sentiu que precisava provar seu valor ou esconder sua verdadeira força, deixe seu comentário abaixo compartilhando sua experiência e inscreva-se no canal para acompanhar o desenrolar dessa história de redenção e verdade. Eu sempre fui a peça dissonante no quebra-cabeça perfeito da família, aquela que questionava a ordem estabelecida e desafiava os limites do horário. Mesmo após suportar a brutalidade do treinamento militar e ser enviada para missões além-mar, pairava entre nós um silêncio carregado. Parecia que eles estavam apenas tolerando um capricho meu, aguardando o momento inevitável em que eu falharia discretamente para que pudessem retomar a normalidade. Aquele casamento não representava apenas uma celebração, mas sim um atestado do meu esquecimento. Uma confirmação de que a vida deles avançava sem a minha presença. Para eles, eu permanecia estagnada na imagem da irmã decepcionante de 3 anos atrás. Contudo, algo dentro de mim impulsionava o retorno. Não para causar tumulto ou buscar vingança, mas por uma necessidade visceral de ser testemunhada. Eu precisava comparecer não como a caricatura que inventaram, mas como a mulher que passou anos nas sombras protegendo vidas que eles jamais conheceriam. Tomei então uma decisão silenciosa e definitiva. Abri o armário e retirei o uniforme que não via a luz do dia há meses, estendendo-o sobre a cama como uma armadura sagrada. Era hora de apresentá-los à verdadeira Naomi, estivessem eles preparados ou não. O clube de campo mantinha a mesma opulência de minhas memórias, com seus degraus de pedra polida e colunas brancas ladeadas por hortênsias. Os manobristas e convidados em trajes pastéis circulavam como figurantes de um filme para o qual meu convite fora extraviado.
Mas desta vez minha chegada não seria marcada por jeans gastos e tênis velhos. Desci do SUV preto com meu uniforme de gala impecável, brilhando sob o sol da primavera. As insígnias em meus ombros capturaram a luz o suficiente para fazer o segurança da entrada corrigir a postura instantaneamente. Ele alternou o olhar entre meu rosto e as condecorações em meu peito, assentindo com um respeito mudo e abrindo passagem sem exigir qualquer convite. O saguão exalava o aroma de linho fresco e perfumes caros, enquanto o som suave de um piano emanava do pátio onde a cerimônia já ocorria. Caminhei com passos deliberados, recusando-me a me esconder nas sombras desta vez, pois desejava ocupar o espaço que me era de direito. As portas estavam entreabertas, revelando fileiras de cadeiras brancas voltadas para um arco floral, onde Madison, radiante em renda, segurava a mão de Jackson, com Connor ao lado exibindo seu orgulho habitual. Ninguém se virou para me notar enquanto eu ocupava um lugar na última fileira, atrás de um grupo que sussurrava sobre investimentos e vinhedos. O peso das medalhas em meu peito e o brilho das fitas na minha visão periférica eram constantes. E embora minhas botas não fizessem som no tapete, meu coração batia mais forte que os votos trocados. Eu os observava como uma estranha, vendo a família que me apagou de sua história sorrir e existir como se eu nunca tivesse importado. Ainda assim, não senti vontade de interromper. Eu não estava ali pelo drama, mas pela minha própria validação. Havia algo surreal em estar cercada por pessoas que me consideravam um caso perdido, enquanto eu vestia o uniforme que narrava a verdade da minha trajetória. Por muito tempo fui invisível, mas naquele dia, apenas por estar presente, eu estava recuperando algo que tentaram me tirar. Permaneci sentada, composta e orgulhosa, entendendo que aquilo não era sobre provar nada a ninguém, mas sobre permanecer firme na minha própria verdade. Não convidada, porém impossível de ser ignorada. Mais tarde, enquanto bebia uma água com gás perto do bar, ouvi meu nome ser mencionado indiretamente. Uma mulher em um vestido azul marinho comentou sobre a irmã de Madison trabalhar em algum lugar decadente na beira da estrada, ao que outra respondeu com um riso gentil e condescendente, lamentando o quanto eu havia ficado para trás na vida. Elas não faziam ideia de que eu estava a menos de 1 metro de distância, nem reconheceram a oficial condecorada ao lado delas. Para aquele círculo social, eu era apenas mais uma convidada, talvez ligada à segurança do evento, até o momento em que decidi dar um passo à frente e quebrar a ilusão. Se você deseja saber como esse reencontro transformou o silêncio em choque e redefiniu o respeito naquela sala, acompanhe o desenrolar dessa história. Mantive meu tom de voz inalterado e firme ao interromper a conversa. Com licença, acredito que vocês estejam debatendo sobre a irmã da Madison. A atmosfera no recinto transformou-se imediatamente. Cabeças viraram em minha direção e o sorriso educado da mulher de azul vacilou. Deixei o silêncio pesar por um breve instante antes de prosseguir com minha apresentação. Sou Naomi Carter, a irmã da Madison. As expressões ao meu redor mudaram em câmera lenta. Uma mistura de choque, confusão e um lampejo de vergonha. Quando um dos homens, notando minhas insígnias, questionou se eu pertencia às forças da lei, apenas assenti discretamente e respondi: sou capitã da Divisão de Inteligência do Exército dos Estados Unidos. O murmúrio foi instantâneo, espalhando-se como faíscas em campo seco. Mas eu não recuei. Já encarei homens com sangue nas mãos e mentiras nos olhos. Aquilo não era medo. Era a verdade vindo à tona. Continuei com calma e precisão cirúrgica, explicando que nos últimos 3 anos estive infiltrada em uma operação federal conjunta contra o tráfico humano, tendo desmantelado no mês anterior uma das maiores redes de contrabando do Centro-Oeste, resultando em dezenas de prisões e resgates. O som de uma taça caindo ao chão pontuou o silêncio atordoado que se seguiu. Retirei minha identificação do casaco, exibindo minha foto, patente e o selo federal para que não houvesse dúvidas. Foi então que olhei diretamente para Connor, que se aproximou com a respiração suspensa, e disparei a frase que ele precisava ouvir. Talvez você se lembre de mim apenas como a irmã garçonete. Aquelas palavras atingiram o alvo com impacto devastador. Pude ver Madison, pálida ao fundo, compreendendo que tudo o que presumiu sobre mim estava se desfazendo em tempo real. Permiti que olhassem, que absorvessem a realidade, pois não havia mais esconderijos ou silêncio. O que senti não foi desejo de vingança, mas uma clareza absoluta. Após anos carregando o desprezo deles como uma cicatriz, eu estava finalmente sob a luz plena,
obrigando-os a me verem como realmente sou. Mais tarde, quando a multidão se dispersou, fomos para um canto reservado longe da música. Madison, com a maquiagem cedendo sob o peso da situação, e Connor, visivelmente desconfortável, ouviram em silêncio. Ela foi a primeira a falar com a voz trêmula, questionando por que eu nunca contei a verdade e permiti que me vissem como um fracasso. Deixei a pergunta pairar, forçando-a a conviver com aquele silêncio desconfortável. Recordei a ela o desprezo em sua cozinha e a Connor a forma condescendente como me entregou um cheque, como se eu fosse um problema a ser resolvido à distância. Revelei então que o sigilo era uma exigência absoluta do meu trabalho, mesmo que isso custasse minha reputação perante minha própria família. No entanto, fui além. Disse que não contei nada porque eles deixaram claro que preferiam a versão de mim que haviam inventado, aquela que os fazia se sentirem superiores. Expliquei que não fui àquele casamento em busca de validação ou para esfregar meu sucesso na cara de ninguém, mas porque, pela primeira vez, não tinha medo de ser vista. Eu havia finalmente largado o peso do julgamento deles. Eles me afastaram não por quem eu era, mas porque eu não me encaixava na narrativa que sustentava o privilégio deles. Vi em seus rostos não apenas vergonha, mas um arrependimento profundo, aquele que não se apaga com desculpas simples. Eu não fui cruel, apenas verdadeira. Se essa história de redenção e verdade ressoou com você, considere interagir com este conteúdo para que mais relatos impactantes cheguem até você. Não reagi com hostilidade, tampouco ofereci o conforto que talvez esperassem, pois a realidade é que a aprovação deles havia se tornado irrelevante para mim. Eu havia forjado uma vida digna, repleta de propósito, riscos calculados e honra, e estava finalmente em paz, mesmo que eles fossem incapazes de compreender a dimensão da minha jornada. A recepção do casamento continuava ao nosso redor, alheia ao nosso impasse particular. Pessoas dançavam, garçons circulavam, e discursos sobre amor e lealdade ecoavam pelo salão, soando ironicamente distantes do terreno instável onde pisávamos. Madison buscou minha mão com um olhar vulnerável, evocando memórias da nossa infância, e pediu perdão com uma voz contida, porém firme. Connor uniu-se a ela, com um remorso menos eloquente, porém visivelmente genuíno. Não ofereceram justificativas vazias, apenas o peso real do arrependimento pelo que haviam dito e pelo tempo que perdemos. Mantive-me em silêncio enquanto ouvia, não por hesitação, mas para que sentissem a gravidade de uma quietude que nascia da minha autonomia, e não da rejeição. Quando finalmente quebrei o silêncio, não ofereci uma absolvição imediata, apenas para encerrar o assunto confortavelmente. Falei a verdade nua e crua. Disse que a raiva havia se dissipado e que, embora as feridas tivessem deixado marcas, elas não ditavam mais quem eu era. Eu aprendera a navegar através das minhas próprias sombras, sem precisar que eles segurassem a lanterna. Contudo, deixei claro que se estivessem dispostos a recomeçar a partir da nossa realidade presente, e não de onde paramos, eu estaria aberta a isso, de forma lenta e cautelosa. A aceitação deles já não me era vital, pois encontrei minha própria plenitude. Mas decidi que não trancaria a porta se ainda houvesse algo genuíno para resgatar entre nós. Retirei-me no exato momento em que a música suavizou e as luzes baixaram para a primeira dança dos noivos. Não houve despedidas teatrais nem palavras pendentes, apenas uma caminhada tranquila pelo saguão até a saída. O ar fresco da noite de primavera tocou minha pele enquanto eu mergulhava na quietude da rua. Não olhei para trás. Não por descaso, mas porque não havia necessidade. Eu já havia comunicado tudo o que era preciso. 3 anos antes, eu saíra daquele jantar familiar carregando uma vergonha que não me pertencia. Naquela noite, parti vestida com cada fragmento da minha identidade reconstruída. Eu já não era a menina que eles evitavam ou o nome que sussurravam com pena, mas a mulher que, a partir de agora, jamais seriam capazes de esquecer.